Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática! Hoje vamos dar continuidade a essa parte de progressão aritmética, as PAs, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso quarto tópico, né? Tá assim, soma dos termos de uma PA, tá certo? Então, eu tenho aqui a fórmula, né? Que seria a fórmula para você calcular a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética, tá certo? E a fórmula é essa daqui, né? Sn é igual a A1 mais An vezes n, tudo isso dividido por 2, tá bom? Bom, vamos dar uma olhada nesse exemplo A aqui para a gente entender como que a gente utiliza essa fórmula, como que é na prática, tá? Então, tá assim, ó, letra A. Determine a soma dos 4 primeiros termos da PA 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e assim por diante, né? Tá bom? Então, olha como que a gente faz para calcular. Bom, a primeira coisa é olhar esse Sn aqui, ó. No caso, o n ele vai ser substituído por 4. Por quê? Porque eu quero somar os 4 primeiros termos, tá? Então, ó, o Sn vira então S4, como eu estou colocando aqui. Tudo bem? Aí, o A1 continua sendo A1 mesmo, né? O AN, mais uma vez, né? Como são 4 termos, então o N troca aqui, ó, fica 4. Então, vira o A4, né? Aí, vezes a quantidade de termos, como são 4, né? Então, troca aqui, né? Coloca 4, tá certo? E tudo isso dividido por 2, tá bom? Aí, agora é só a gente substituir esses valores aqui, ó. Então, ó, o A1, olhando aqui na nossa sequência, é o 9, né? Então, coloca aqui, ó, 9, tá? O A4 é o quarto termo, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, ou seja, é o 18, né? Então, coloca aqui, 18, tá bom? O 4, a gente já tinha trocado, né? Que é o número de termos, são 4, tá bom? E tudo isso dividido por 2. Aí, fazendo a conta aqui, ó, 9 mais 18, isso é igual a 27. Aí, fazendo 27 vezes 4, isso é igual a 108. E quando eu divido por 2, isso daqui é igual a 54. Ou seja, se eu pegar esses 4 primeiros termos aqui dessa sequência e somar, quer dizer, se eu fizer 9 mais 12 mais 15 mais 18, isso vai dar quanto? Isso vai dar 54. Beleza? Bom, a gente utilizou essa fórmula aqui e percebam, né? Aqui eu coloquei os 4 primeiros termos e se fosse sempre poucos valores, né? Como é o caso aqui, 4 primeiros, eu creio que seria mais vantajoso a gente só ir somando mesmo, né? Porque, ó, 9 mais 12, 21. 21 mais 15, 36. 36 mais 18 já dá os 54, né? Então não precisaria ter uma fórmula, né, para a gente calcular e chegar no 54, tá certo? Mas o que acaba acontecendo? Normalmente a gente utiliza essa fórmula quando a gente quer somar grandes quantidades, tá certo? Então, nesse exemplo A aqui, eu coloquei os 4 primeiros, né? Coloquei poucos valores para perceber que essa fórmula aqui funciona, para mostrar que dá certo. Mas o que eu vou fazer agora, no próximo exemplo, que é o exemplo B, é mostrar como seria para uma quantidade um pouco maior, tá bom? Então, vamos lá. Ó, nesse exemplo B, tá assim, determine a soma dos 100 primeiros termos da PA, e aí coloquei aqui a PA, né? 15, 19, 23, 27, 31, 35 e por aí vai, tá certo? Então, assim, diferente da letra A, que eram os 4 primeiros, né? Eram poucos valores, aqui são muitos valores. Então, se você for fazer na mão a soma, vai demorar. E aí a vantagem de você ter essa fórmula aqui a seu favor, tá certo? Bom, então, vamos começar aqui a calcular utilizando a fórmula, tá? Mais uma vez, né? Sn, né? A soma dos n primeiros termos vai ser A1 mais An vezes n dividido por 2, tá bom? Bom, eu quero a soma dos n primeiros termos. Como o n é 100, então seria a soma dos 100 primeiros termos, tá certo? Ó, o A1, que é o primeiro termo, a gente tem aqui, né? Que vale 15, tá certo? O n a gente também tem, que no caso, como é a soma dos 100 primeiros, então o n é igual a 100, tá certo? O dividido por 2 é da fórmula. Agora, quando eu olho para o AN, como o n é 100, eu teria que achar o termo que está aqui na posição 100, né? Quer dizer, o centésimo termo dessa sequência. Mas aí vem a pergunta, olhando aqui, eu tenho o centésimo termo? Eu não tenho, né? Então,
antes da gente calcular a soma, a gente vai ter que descobrir quanto vale o centésimo termo, ou seja, a gente tem que achar quem é o A100, tá certo? E como que a gente vai fazer para calcular? Bom, a gente vai usar a fórmula que a gente viu na aula anterior, que é essa daqui, né, do termo geral. O AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, tá bom? Aliás, caso você não tenha assistido a aula anterior, assiste para você pegar a ideia do termo geral, tá bom? Bom, então vamos começar aqui, ó, pegando o termo geral. Então, o AN, quer dizer, o A100, né? Eu quero o centésimo termo, vai ser o A1. Quem que é o A1? É o 15, né? O primeiro valor aqui. Então, coloca, ó, 15. Aí o N, como é o 100, né? Então, coloca aqui, ó, 100, tá? Então, N menos 1, então fica 100 menos 1. E aí, vezes a razão. Bom, no caso, essa PA aqui, ela está aumentando de 4 em 4, não é isso? Então, nesse caso, a razão é igual a 4, tá certo? Aí vamos fazer conta, né? Ó, 100 menos 1, 99. Aí 99 vezes 4 dá 396. E aí 396 mais 15, isso é igual a 411, tá bom? Então, ó, o primeiro passo foi achar quanto vale esse A100, né? Quer dizer, o centésimo termo dessa sequência aqui vai ser o 411, tá bom? E aí agora, como eu sei quanto vale o centésimo termo, agora sim eu vou pegar essa fórmula aqui, que é a soma, e substituir os valores, tá certo? Então, ó, SN vai virar S100, né? Porque eu quero a soma dos 100 primeiros termos, tá bom? Aí substituindo, ó, A1 é 15, né? Então coloca aqui, 15. Aí, ó, mais o AN, que é o A100, que no caso vale quanto? 411. Então coloca aqui, 411, tá? Aí vezes o número de termos, que no caso eu quero somar os 100 primeiros, então por isso 100 aqui, tá certo? E tudo isso dividido por 2, tá bom? Aí só fazer conta, né? Então, ó, 15 mais 411, isso é igual a 426. Aí vezes 100, isso dá 42.600. E dividido por 2, isso aqui é igual a 21.300. Ou seja, se eu pegar essa sequência aqui e somar os 100 primeiros termos, o valor vai ser 21.300. Beleza? Então perceba, olhando para a letra A, os 4 primeiros valores, às vezes até compensa você fazer na mão mesmo, né? Vai somando que você chega mais rápido. Porém, quando você tem uma quantidade bastante grande ou bastante alta, né? 100 ou de repente 200, 300 valores, já vai demorar para você fazer na mão. E aí compensa bastante utilizar essa fórmula aqui da soma. Beleza? E espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!